para que outros irmãos aqui se identifiquem e dizem, rapaz, esse negócio aí pode acontecer comigo também. Vamos fazer uma oração, amado? Vamos. Bom, vamos orar. Pai Santo e Eterno Deus, nós vamos agora passar a próxima meia hora, 40 minutos aqui com o Leon, extraindo importantes aspectos da sua vida, da sua conversão. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que o Senhor use também esse testemunho com uma poderosa pregação da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Leon! Pastor, oi. Vamos lá. Pode falar. Vamos lá. Uma coisa me chamou muita atenção na sua história, né? Que você, antes de conhecer Jesus Cristo, parece que você não acreditava muito em você, a autoestima lá embaixo, e você se via sempre se vitimizando, justificando, e avançava pouco, né? Antes desse conhecimento de Jesus aí. É verdade. Tem vários fatores que nos ajudam, né? O primeiro fator foi a parte da igreja, né? A parte do Senhor Jesus que transforma vidas. A segunda parte também foi ajuda profissional. Eu procurei alguns terapeutas. Hoje eu tenho um terapeuta que é o Alexandre, que é inclusive um professor de filosofia e me estimulou a fazer filosofia também, né? Mas uma das coisas que pesa muito, que uma vez eu li que a senhora Ellen White, ela diz que ninguém tem a mesma oportunidade duas vezes, né? E dentro da filosofia diz que Heráclito diz assim que ninguém se banha no mesmo rio duas vezes, porque a água não é a mesma e você não é o mesmo, né? Então, só o fato da gente estar aqui, nessa experiência que é chamada Sala 57, a gente, segundos aqui já fazem a diferença, porque são experiências marcantes. O pastor Adevaldo aí, Cardoso mesmo, veio com uma mensagem maravilhosa, usou também partes do livro dos 10 dias de oração. Me perdoa, pastor, eu vi também o pastor Arão, tem uma experiência maravilhosa com o Campuri, um dia eu conto. Uma bênção. Bom, uma coisa é fato, eu sempre quis passar aquela imagem de pessoa boazinha, né, coitadinho, tudo, e Deus é o nosso maior exemplo, ele é certo, né? A bondade dele se resume naquilo que é certo, e isso é o que nos transforma, né? Rapidamente, eu venho de um lar onde um histórico familiar por parte de pai muito violento, né? Histórico de suicídio, tudo, e tive um avô, uma autoridade, inclusive foi até advogado de autoridades, mas ele era maçom. E eu tenho certeza que aqui nenhuma das pessoas fazem parte, mas Ellen White ela tem citações muito fortes relacionadas à maçonaria. Eu lembro uma que ela diz assim que é impossível, né, as trevas e a luz andarem juntas. Então, é uma recomendação que eu dou para que nós possamos viver sempre na luz. Falando nessa busca que você teve alguns encontros espirituais, né, Leon? Você chegou a ser monge, cara. Opa, cadê você? Pronto. Ativar o seu som novamente, por gentileza. Você chegou a ser um monge Hare Krishna. Isso. E você também passou, fruto de uma religião japonesa, anos em um monastério. Então, assim, eu frequentei a Gnose, um período curto, que tem uma visão mais espiritualista. A gente pode ir para a linha de Helena Blavatsky, né, Aleister Crowley, né, que é bem forte. Fui durante 7 anos de uma igreja japonesa chamada Arte Mahikari, e teve seu valor lá, não posso dizer. E também vivi 2 anos na Venezuela como monge Hare Krishna, né? Então, vivia num monastério. E todo esse conjunto de coisas me ajudaram a ser o que eu sou hoje, né? E o que eu percebo é que Deus ele sempre nos conduz para se utilizar na sua obra do Evangelho, né? Então, é sempre uma oportunidade de aprender e crescer com as pessoas.
No monastério, eu aprendi a alimentação não carne, né? E por que que isso é interessante? Porque foi uma das coisas que me atraiu na igreja adventista, entende? Então, a sua busca Então, lá no monastério, descobrindo que o corpo precisa estar melhor alimentado e a carne hoje não é um alimento adequado. Quando você conhece a Igreja Adventista, e nós temos a mensagem de saúde, que indica também não só o vegetarianismo, mas um estilo de vida saudável, lhe chamou a atenção, né? Você me conta aqui no seu testemunho que antes desse conhecimento de Jesus, porque eu quero fazer muito esse link no seu testemunho, filho, porque é muito importante nós entendemos que Cristo provoca crescimento nos seus filhos. crescimento em Isso é Cristo, 11ª muito legal. doutrina. Cristo dá sabedoria para os seus filhos e capacidade de avançar, sabe? E isso é muito interessante. Amanhã talvez eu traga um testemunho também falando sobre o que Deus pode fazer quando as pessoas creem nele, mesmo não estando numa situação adequada. Por isso eu disse aqui no começo, temos que levar as pessoas a crer em Deus, independente da sua própria situação. Você tinha dificuldade de decorar e aprendizado. Para aí, ele vai daqui a pouco dizer, queridos, isso aqui é importante no testemunho do Leon, porque ele tinha dificuldade de aprendizado, decorar as coisas, aprender, além de ter esta autoestima lá embaixo. Passou por vários caminhos na vida cristã, na busca religiosa dele, até que ele conheceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Leon, eu achei extraordinária a maneira como Deus moveu as peças do tabuleiro da sua vida. Veja como Deus se preocupa com você que está adorando conosco aqui. Leon, você comprou uma moto? Lembra do apartamento que você comprou? Você estava se dando muito bem no emprego, e aí já comprou o AP, a moto, e aí o que aconteceu? Então, pastor, na verdade, foi interessante porque eu comecei a ganhar muito dinheiro. Aí um amigo falou assim: Leon, faz teu pé de meia, compra um apartamento. Eu falei assim: olha, eu sou imediatista. Já saí no dia, já escolhi um apartamento junto com a namorada, dei entrada num cheque predatado que eu não tinha, ou seja, até aquele presente momento era sem fundo, né? E foi tudo bem, tudo indo. Chegando o dia de compensar o cheque, no dia seguinte iria compensar. Eu não tinha conseguido vender a moto. E aí eu conversei com Deus assim, eu falei: Senhor, se for da sua vontade, e eu confio, eu sei que amanhã o Senhor vai vir com a solução, se eu vender a moto na parte da manhã, eu vou para uma igreja evangélica, mas já adianto, não me identifico com a igreja evangélica, mas vou. Agora, se for na parte da tarde, também não gosto do espiritismo, mas eu vou acompanhar, né, a minha namorada, só que se for para ir na igreja evangélica, eu convenço ela a ir. Perfeito. No dia seguinte, chegou uma pessoa lá do nada, olhou minha moto, falou que queria comprar minha moto de todo jeito. Aí ele me deu uma moto de valor menor. Com o dinheiro eu consegui pôr o piso, consegui pôr a parte elétrica e pagar tudo que eu precisava. E aí veio a parte difícil, que era convencer a namorada a ir na igreja evangélica comigo, né? Me xingou, brigou comigo, mas entrou lá na igreja. Quando a gente saiu, estava lá a placa, Igreja Adventista do Sétimo Dia, na Leon, igreja do Parque Arariba. Leon, essa escolha foi aleatória? Foi aleatória. Só que eu entrei num sábado, eu não tinha essa, né? Eu não sabia, eu peguei a moto, num dia eu vi uma igreja lá, aí ela falou: vamos nessa aqui mesmo, né? Você foi cumprir o seu voto. Isso. Aí eu paguei minha dívida, né, pastor? Dívida Pagou a paga, dívida. Irmão, já era. porque não tem uma oração mais torta que essa. Não tem, irmãos, uma oração mais torta que essa. Se eu vender a moto se eu vender a moto de manhã, eu vou numa igreja adventista, numa igreja evangélica. Se for à tarde, eu vou num templo espírita. Você acendeu até vela, você me disse. Foi um Não monte. tem, não tem. Acendeu vela, irmã Neuci, acendeu vela. E onde é que o homem vai parar? Sai aleatoriamente, vê uma igreja e fala assim: vamos entrar naquela igreja ali.
Querido, sabe, é por isso que na minha cabeça, nós precisamos levar as pessoas a crerem em Deus. Deus, irmãos, ele se aproveita de tudo que a gente faz para salvar a nossa vida. Porque olha que coisa mais... Olha, oração... Leon, Deus atende nossas orações. Pastor, Porque, amigo, que uma coisa, coisa que eu aprendi, não peça que Deus responde. E eu tive essa oportunidade. Uma frase assim que eu vi, acho que até na revista Adventista de 3 de maio de 2017, né? Diz assim, ó, crises são oportunidades para solução de problemas. Então, as crises, isso é tão verdadeiro, pastor, que a gente percebe aqui, assim, ó, quando o lar está tudo muito bem, tem dinheiro na conta, tudo estável, é onde acontecem os adultérios, onde acontece a apostasia, né? Então, o que acontece? O mormaço, o conforto, muitas vezes eles servem para nos afastar de Deus, né? O interessante é que passou 4 anos, viu, pastor? Paguei minha dívida durante 4 anos. olha E aí, o que só, aconteceu? olha só como é que esse cara me arruma um casamento, irmã Elisete. É isso Olha mesmo o que eu vou tanto que falar Deus agora. ama, olha o tanto que Deus ama o ser humano. Olha como é que ele É. me arruma um casamento. Ele entra numa casa nordestina, fita uma moça lá no canto, tá com um amigo dele, diz assim, tá vendo aquela... Olha que coisa, né? Tá vendo aquela mulher lá? Diz, tô. Vou casar com aquela mulher. O que que teu amigo disse para tu, Leão? Não, pastor, mas foi impressionante. Eu entrei, eu fitei aquela moça, que eu nunca tinha visto pessoalmente, né? E meu amigo que conhecia ela, eu falei, rapaz, eu não sei te dizer como, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu vou me casar com aquela moça. Ele falou, Leon, você casa com qualquer mulher aqui, menos com aquela moça. E eu falei, e tem mais. Hoje é 22 de dezembro de 2003. Até dezembro de 2004 eu estou casado com ela. E eu posso dizer uma coisa, obra do Espírito Santo. Deus ele mostra para a gente aquilo que a gente desconhece para apresentar aquilo que a gente precisa conhecer, né? E aí eu sentei, pastor, eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Quando eu olhei, comecei a conversar com aquela moça, e ela disse para mim que ela estava 16 anos afastada da igreja e que ela estava voltando e que namorava. E quando eu perguntei o nome da igreja, ela disse assim, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Minha memória foi arrematada pelo dia que eu saí daquela igreja e olhei aquela placa, escrito Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor, irmãos, eu fiquei tão feliz assim quando ela me falou isso. Eu tive tanta certeza que eu que nunca consegui parar de largar de fumar. Mesmo no monastério eu fumava escondido. Em gratidão a Deus, eu falei, a partir de hoje eu não fumo mais. Uma coisa que é muito relevante e tem a ver com a oração, são 3 experiências que eu tenho com oração muito forte. Essa é a segunda. Há uma semana atrás, eu tinha terminado com aquela moça, que foi a promessa, né? Ela terminou comigo, na verdade. Eu estava muito triste, muito frustrado, e eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu preciso encontrar Deus. E eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a encontrar uma pessoa que não seja melhor ou pior do que eu, mas que apenas esteja buscando te agradar. E aí, essa que é a minha esposa hoje, né? Ela falou que estava 16 anos afastada da igreja, mas vinha de um lar adventista, berço adventista, né? E é isso. E aí eu conheci ela na hora, né? Ela falou que morava para um lugar, eu morava para outro que não tinha nada a ver. Eu falei que era caminho. Eu levei ela para a casa dela, né? Quando o pessoal falou que era caminho, todo mundo deu risada. O caminho do Japão, mas né? Nada a ver, pastor. Mas aí o que foi legal? Eu levei, ela comentou, falou que estava querendo voltar para a igreja, eu lembrei da situação. E ela falou que no dia seguinte, a irmã dela e o cunhado iriam se batizar, né? Eu era muito atrapalhado, pastor, muito atrapalhado. Eu demorei muito mais tempo do que deveria para chegar na igreja de Pinheiros, né? Que foi a segunda igreja adventista que eu entrei. Eu cheguei, o pastor disse amém, eu disse amém, levantei e fui embora. Foi a segunda vez que eu fui na igreja. Sermão mais curto do mundo, irmão.
É o Mais sermão curto. mais curto do mundo. Ele chegou, sentou, o pastor disse amém, ele levantou, foi embora. Esse chegou na hora. Chegou E, na hora. pastor, uma coisa assim que é impressionante. A minha esposa ela foi viajar e eu que não sou besta e já tinha visto a situação, peguei o contato de toda a família e fui cevando ela, né? Mas ela me deixou O Grande Conflito e aquele CD Porque é o Pai. E ela foi viajar com o namorado. E pastoreou aquele sofrimento platônico e chorava, chorava, chorava. Deus, porque o Senhor fez isso comigo? A culpa é dele, entendeu? Então a gente tem sempre, quando diante de uma angústia, a gente sempre joga a culpa, a responsabilidade e a culpa para Deus. Mas aí eu chorava, chorava, e eu acabei devorando O Grande Conflito. E aconteceu algo interessante. Quando eu estava terminando de ler O Grande Conflito, eu não estava entendendo. Aí eu peguei a Bíblia. Quando eu li a Bíblia e vi junto com O Grande Conflito, eu sinto muito. Tive que fechar O Grande Conflito, abrir a primeira página e fui verso a verso que O Grande Conflito dava, lendo a Bíblia. Eu levei 1 ano para estudar. Levei 1 ano e meio para me tornar adventista. E vale lembrar, pastor, que no dia que assim, quando eu fui me tornar um adventista, né, eu percebi o quê? Que os irmãos em nenhum momento me criticaram, me condenaram, me julgaram por eu não por eu trabalhar aos sábados, né? Então o que acontece? Eu trabalhava numa concessionária, 2 vezes eu folgava, 2 vezes eu trabalhava no sábado. E teve um sábado que o que eu não vendia no mês inteiro eu vendi naquele sábado. E todo mundo falou: "Nossa, Leon, você é demais". E eu comecei a chorar. Eu entendi ali que o inimigo estava fazendo um trabalho para eu não abandonar, mas mal sabia ele que ele fez justamente o contrário. Cometi alguns erros e na segunda-feira eu pedi para o dono me demitir. Ele engoliu o seco. Pastor, só para o senhor ter uma ideia, hoje o salário lá seria em torno de R$ 12.000. Quem abre mão de 12 mil para ganhar R$ 1.200 para poder guardar o sábado, né? Tem coisas que para a gente muitas vezes é loucura, não faz sentido. Mas Deus sabe todas as coisas. E se tiver algum jovem, alguma pessoa aí que fala assim: olha, o que me atrapalha arrumar um emprego é o sábado. Irmãos, o sábado quem dá é Deus. Entendem? O sábado quem dá é Deus. E se a gente tiver amor por este dia, amor pelo Deus Criador, o Deus da Bíblia, podem ter certeza, nós ainda vamos ser de testemunhos. Eu falei para o pastor Wagner que um dos bancos que eu trabalhei foi o Banco Safra. Aliás, nem poderia dizer aquilo, foi um banco judeu. E lá, o que acontecia? Tinha um setor que funcionava aos sábados. E eu não quis trabalhar aos sábados, e eu lembro que o diretor pôs a mão assim para mim e falou: você não tem ideia do problema que o teu sábado me causou. No mesmo dia eu entrar na Superbom, mas por causa disso eu acabei indo trabalhar lá. E em 3 meses eu estava entre os 10 melhores. E o que foi interessante, o fato de eu ter sido firme nas minhas convicções fez com que o diretor acionista do banco me apresentasse para toda a diretoria. Se eu não fosse guardador do sábado, nunca que ia acontecer essa oportunidade. Ele chegou e perguntou para mim: por que você guarda o sábado? E eu falei: a princípio, eu guardava porque Deus pede para guardar. Mas hoje eu guardo porque no sábado é um dia de prazer. É um dia deleitoso e onde eu recarrego as minhas energias. E eu consigo atender tudo isso de cliente e fazer, por quê? Porque eu tenho um descanso sabático. Ele falou: eu sou judeu e não guardo sábado, quer dizer que eu vou para o inferno? E aí? A empresa inteira parou que dava para ouvir uma agulha, né? Eu falei: olha, Deus está pronto a perdoar, não cabe a mim julgar, eu posso dizer por mim, mas não pelo outro. Aí ele veio perguntar de Levítico, uma série de coisas. Mas o que eu quero dizer é que, até o presente momento, o sábado, para mim, tem sido uma fonte de inspiração para outros e também uma oportunidade para eu me policiar como cristão. Como que eu posso ser desonesto e dizer que guardo o sábado? Então, o fato de você estender uma bandeira dizendo eu guardo o sábado envolve responsabilidade. Imagina a pessoa falar: aquele cara lá diz que é adventista, que é crente, que guarda o sábado, mas age de forma desonesta, é um adúltero, engana, mente. Então, guardar o sábado ele exige muita responsabilidade. Irmãos, nós estamos mostrando que nós cremos em um Deus que é criador, mantenedor e redentor, né?
que vem aí o termo deísmo, né? Teísmo, Leon, perdão. Isso. eu estou aqui pensando nos amigos que estão conosco na sala que não são adventistas. São membros de outras denominações, ou talvez não tenha crença nenhuma. Amigo, nós adventistas do sétimo dia cremos na Bíblia, assim como ela está escrita. E cremos que o sábado é o dia de repouso bíblico. Para quem tem a vida fundamentada na palavra, não resta outra alternativa, depois de você conhecer todas as escrituras, de que o sábado realmente é um dia que o Senhor separou para nós. E ele é um dia abençoado em si mesmo. Não sou eu que abençoo o sábado. As horas do sábado são sagradas, quer queiramos ou não, porque o próprio Deus fez isso no momento da criação do mundo. Depois, pega a sua Bíblia. Eu quero desafiar você a ir da primeira página até a última e observar se o sábado não permanece nela do começo ao fim. E mais, o sábado será guardado na nova terra, quando o Senhor reestruturar toda a condição humana. Olha que coisa extraordinária, né? Leon, daqui eu quero dar um pulo, porque eu quero mostrar o seu projeto. O projeto que você está desenvolvendo bem legal. Nós vamos dar um pulozinho. O Leon foi fortemente abençoado porque guardou o sábado, ele recebeu uma oferta de um irmão no valor de R$ 10.000, querido. Porque assim, ele tinha, depois da conversão dele, o dinheiro para devolver o dízimo ou pagar uma conta da sua casa. De luz, é. Ele, Estava cortado, inclusive, viu, pastor? luz cortada ou devolvo o dízimo? Luz cortada ou devolvo o dízimo? Ele devolveu o dízimo. E a luz permaneceu cortada. Não por muito tempo, porque um irmão da igreja liquidou a fatura da luz e um outro irmão lhe deu uma oferta de R$ 10.000, sem que ele, Leon, tivesse dito nada para esse senhor, e com isso ele liquidou a dívida do seu apartamento. Pastor, tem uma frase que diz assim, ó, as mais difíceis experiências da vida do cristão talvez tenham aparência de derrota, porém pode resultar numa vitória, né? E na verdade, essa experiência de equidade, de bondade com esses dois irmãos, um que pagou todas as contas atrasadas e o outro que com R$ 10.000 resolveu minha despesa de condomínio, serviu para hoje eu ter um projeto de vida, que tem a ver com o projeto que o senhor falou, e através desse projeto, hoje eu estou trabalhando na prefeitura aqui da cidade onde eu moro, que é São Lourenço da Serra, no CRAS, que é um centro que trabalha com pessoas em vulnerabilidade. Então, legal isso, bem legal. Eu quero mostrar isso, queridos, que a bênção na vida do Leon não ficou para ele. Ele foi ajudar pessoas. Esse aqui é o projeto que você desenvolve. Quantas famílias são assistidas hoje, Leon, nesse projeto? Pastor, esse projeto ele começou em casa. A minha esposa, junto com a tia Rosa, né, e a irmã Alda, iam visitar as famílias nas casas e fazer estudo bíblico. Aí veio a necessidade de ter uma igreja, né? E aí, o que acontece? A gente fazia um estudo bíblico, dava um lanche, sempre com alimento, tudo. Aí o senhor pode ver, olha, eu gosto muito dessa foto, né? Famílias levando alimento para casa. Sabe, irmãos, eu não sei que tipo de vida a gente tem buscado a ter, que tipo de conforto a gente tem buscado. Eu pessoalmente, às vezes comprava roupa de marca, tudo. Hoje eu prefiro comprar em brechó, prefiro pegar em doação e utilizo o dinheiro que seria para comprar roupa para a pregação do evangelho. Pastor, só para o senhor ter uma ideia, no sábado eu rodo 180 quilômetros para buscar Leon, as famílias. Esse carro aí é o seu e você roda 180 para ir buscar as famílias no sábado. No sábado, isso. Na média. A média é 180. Né? Então, aí a galera dentro do carro, você trazendo o pessoal. E Deus é tão bom que eu consegui uma capota maior onde o povo fica mais escondido. Olha aí, querido. Pastor, a média são 18 pessoas no carro. Jesus te abençoa, meu. Olha isso, meu pai. Aqui é lindo, né?
Então, aqui, ó, essa senhora que está em pé com a máscara é a nossa irmã Eliane. Ela foi convertida através da Novo Tempo. Ela frequentava uma outra denominação religiosa e quando ela começou a assistir a Novo Tempo, ela parou de ir. E a gente procurando um lugar para alugar para poder fazer a nossa igreja, a gente foi na escolinha onde ela trabalha e perguntou. Quando a gente perguntou, ela começou a chorar e disse: agora vai ter a minha igreja do coração. Pensa uma pessoa que estava pronta, pastor, é essa irmã. É uma bênção lá para a gente. Eu preciso cravar o que você disse. Você antes usava roupa de marca e hoje você usa roupa do brechó. Isso. Porque é como o Senhor Jesus diz, né? Onde está o seu tesouro, está o seu coração, né? Então a gente sempre busca vaidade humana, né? Então assim, todo sábado a gente tem um lanchinho para as crianças, né? Porque as crianças chegam com fome. Pastor, são histórias assim muito difíceis de abuso sexual, abuso por troca de comida, sabe? Avô que mexe na neta, irmãos que mexem, assim, histórias assustadoras, muito difíceis. Esse projeto ele me ajudou a olhar com menos preconceito, sabe? A gente, como cristão, chega um momento que a gente começa a julgar muitas pessoas, ter muita intolerância. E esse projeto ele tem salvo a minha vida, a vida da minha esposa também. Como é que é o nome da sua esposa, Leon? O nome dela é Elídia, só que a gente chama ela pelo apelido que é Lil, né? Então fica Lil e Leon. A Lil é aquela que você encontrou 16 anos fora da igreja. Isso, é. Ok. E ela, inclusive, ela fazia teatro, fazia comercial, propaganda, tudo. Olha, eu estou procurando uma coisa e não estou achando. Estou procurando uma coisa e não estou achando. Vamos lá, o quê? Cadê aquele meninozinho que se vitimava? Cadê aquele cara com autoestima baixa? Cadê ele? Pastor, até pastor Michelson Borges perguntou em algum momento isso para mim, eu nunca respondi. Mas eu percebo o seguinte: quando eu falo de Deus, eu fico com a mente maravilhosa. Quando eu não falo, parece uma folha em branco. Então, o que eu tenho feito da minha vida é falar cada vez mais de Deus. Toda oportunidade eu dou um jeitinho de falar. E assim, pastor, eu conheci a igreja adventista, não tinha nem o colegial, né? Hoje, ensino médio. Hoje, pela honra e pela graça de Deus, eu estou na terceira faculdade. Eu estou fazendo junto uma MBA de Gestão de Liderança e Liberdade Religiosa pelo NASP de Hortolândia e também estou fazendo uma pós-graduação em Psicopedagogia. Né? O que eu posso dizer é que Deus transforma vidas. Passou um testemunho muito rápido, que eu não estava... O meu pai, por exemplo, a vida inteira ele sempre blasfemou muito. Eu lembro que um dia a gente pôs A Última Batalha e ele viu o filme e falou assim: eu quero ir para o rock and roll, não com esses anjinhos de plástico, né? Quero beber, mulher e tudo. Bateu a porta e saiu de casa com raiva. Passou um tempo. Lembra, semelhante ao que a gente está acontecendo agora dos 10 dias de oração, teve um outro 10 dias de oração que a gente tinha que também orar por 5 pessoas. Eu, assim, como bom cristão que sou, falei assim: olha, eu vou orar pelo meu pai, mas já sei que está perdido. Mas Deus, sou cristão e estou fazendo minha parte. Que vergonha, né? Orei sem fé, sabe, pastor? Mas o que eu tenho percebido é que Deus ele é mestre em quebrar a gente, né? Mostrar o quanto a gente é falho e pecador. E aí eu comecei a orar pelo meu pai, e no final, o que aconteceu? Ele estava me contando que ele mora na Bahia, lá em Porto Seguro, ele alugou a casa para uma mulher que era a maior autoridade em religiões de matriz africana. E aí essa mulher, ela tinha por hábito pegar capangas e fazer com que a pessoa largasse a casa por medo. Só que meu pai é muito violento, muito forte. E uma vez ela mandou 3 capangas para pegar ele, e ele sozinho conseguiu bater nos 3, mesmo sendo esfaqueado no braço. Resumo, ele ficou com tanto ódio que ele falou que ia matar a mulher e depois se matava. E à noite, atrás da casa dele tem um brejo, e apareceu um homem de chapéu para ele, né? Ele tem influência, né, espírita. E aí o que aconteceu? Ele chegou e fez um pacto. Aquele homem disse para ele que ele não precisava se preocupar, que ele mataria aquela mulher e ele só teria que servir aquele homem. Meu pai fez um pacto, olhou para o céu e falou assim: tá vendo, Deus? Você não quis me ajudar,
mas ele quis. O inimigo, né? Só que à noite ele estava dormindo, aí ele teve um sonho assustador. Ele entrou numa casa, que depois ele foi ver que era a casa dele mesmo, né? E nessa casa ele percebeu que tinham 2 caixões. E nessa casa tinha moto, computadores, carro, né? Então, muita fartura, muita riqueza. Só que ele olhou, estava lá no caixão quem? A mulher. Aí ele falou, olha, o inimigo cumpriu o que prometeu. No segundo caixão, ele olhou e tinha uma outra pessoa, ele mesmo. Ele falou, puxa, então isso vai me levar à morte. E aí ele olhou para cima e ele viu uma pequena fresta, assim, com uma luz. E essa luz descia para uma cabeceira, e nessa cabeceira tinha uma Bíblia. E ele, a partir daquele momento, ele entendeu a importância. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque ele começou a passar muita necessidade. Ele não gosta muito que eu falo isso, por isso que eu nem vou mostrar o vídeo. Mas ele chegou a comer a ração de bicho, do cachorro dele, de tanta fome que ele passou. E um homem que já chegou até um avião, para vocês terem uma ideia. E o que acontece? Eu fazendo a oração, e falei, pai, vai na igreja adventista, lá eles têm um trabalho social muito bacana, tudo, vai lá conhecer. E aí ele, muito orgulhoso, né? Ele não aceita muito ajuda, mas ele acabou entrando na igreja. E quando ele entrou, ele percebeu que as pessoas que estavam ajudando ele com o alimento estavam todas lá. Percebem? A igreja que ele foi, né? Tinham pessoas humanas que estavam ajudando ele com o alimento. Sabe, irmãos, a gente não conhece o poder da oração, não conhece o poder do Espírito Santo. A gente precisa parar de fazer aquele tipo de oração automática e dizer realmente aquilo que tem incomodado a nossa vida, aquilo que a gente realmente quer mudança. Mesmo que fale, Senhora, eu não quero abandonar esse pecado, mas eu preciso. Me ajuda a ter vontade nisso. E Deus resolve. Leon, você sai de um camarada tímido, introspecto, a autoestima lá embaixo. Hoje você é formado em 3 áreas acadêmicas, você trabalha num projeto social poderoso, é adventista com a mulher que você sonhou casar, e Deus Minha está filha aí, trabalha na associação como secretária, entendeu? Mais velha. Deus realizando os seus sonhos, e isso, querido, mostra que a sua história não vai ser igual à do Leon. Talvez você não faça 3 áreas acadêmicas na sua vida, não gradue nessas 3 áreas. Talvez você não tenha um trabalho como ele nesse projeto todo, mas uma coisa eu posso garantir para você, querido. Quando entregamos a vida a Cristo e aos comandos do Espírito, não tem como permanecer a mesma pessoa. Você precisa ser transformado. Você será transformado e Deus potencializará o que você é. Se você está na roça agora me ouvindo, você é uma pessoa que nunca foi à escola, eu garanto para você que se você entregar a vida a Cristo, aos comandos do Espírito, querido, esta pessoa que nunca foi na escola e mora na roça será usado potencialmente para a obra de Deus. Você vê que o que acontece com o Leon não apenas dá estabilidade, porque Deus cuida dos seus filhos em todas as áreas, mas capacita o Leon para a execução da obra. 180 quilômetros em média no sábado para atender famílias, percebe? Como Deus moveu a vida desse menino, de uma concessionária de motos, acendendo vela, fazendo uma promessa, uma oração completamente ao contrário do que se poderia ouvir. Amigo, o que a gente precisa é crer em Deus. E se você crer em Deus e permanecer agarrado nesta crença, unindo-se à palavra de Deus, porque você vê que o Leon vai por meio do grande conflito, um livro da senhora White, de uma escritora americana, vai para a Bíblia, não tem como, aos controles do Espírito, você permanecer a mesma pessoa. Deus vai fazer grandes coisas através de você, do tamanho que você é. Do tamanho que você é. Leon, como é que você conheceu a sala nesses últimos minutos nossos aqui? Como é que você conheceu a sala e qual a sua impressão desse ambiente aqui, Leon? Então, eu tenho um irmão que é o irmão Ézer, ele frequenta lá Juquitiba, mas mora em São Paulo, vai sempre até lá, longe, bem, bem distante, né?
E ele um dia ele mandou para mim e falou: Leon, quero que você entre aqui. Aí ele me mandou o link, né? Aí quando eu entrei, a primeira sensação que eu tive é o culto da mata do NASP, culto do poder, de milagres, né? Eu até citei que tem um irmão, que é o irmão Jair, que ele ia no culto da mata porque queria ser pai, no fim veio um, depois veio outro, ele teve que parar para não ter mais filho. Então, realmente, o culto do poder, quando a gente se mobiliza junto, né, Deus age mesmo, né? Irmãos, olha, me perdoe dizer isso, mas esses dias pediram para mim cadeira de banho, e eu, por arrogância, falei que era tão impossível que só Deus para resolver. Conclusão, no dia seguinte eu liguei para um amigo pedindo uma cadeira de roda, e ele virou para mim e falou: Leon, eu tenho, e eu tenho também cadeira de banho. Você não sabe quem está precisando? No fim, ele me arrumou Toma! 3 cadeiras de banho. Isso mostra, sabe o quê? Que muitas vezes a gente, para dar uma carteirada e a gente dizer é impossível, a gente diz, ó, só Deus. Quer dizer, a gente fala, mas a gente mesmo não tem fé em Deus. Mas Deus mostra. O que ocorre? A Sala 57 é um culto de poder. É um culto para aqueles que buscam milagres. E olha, eu vejo, muitas vezes eu não conseguia entrar, porque passava muito, chegava em 1.000, trava, né? Aí você vai lá no YouTube, uma média de 6.500, 7.000 pessoas, ao vivo, em horário de trabalho. Claro, as pessoas elas têm que abrir mão de coisas, de seus afazeres para participar aqui. Por quê? Porque as pessoas estão em busca de algo, elas estão em busca de preencher um vazio. E a Sala 57, ela tem, uma das virtudes dela é de se preencher esse vazio com experiências e testemunho, né? Não é à toa que o livro dos Mártires, ele diz assim, 2 coisas, ele fala que o sangue do cristão é como semente, né? Então, assim, a dor, o sofrimento, ele muitas vezes é um privilégio quando nós permitimos que Deus haja na nossa vida. E ele quer agir na vida de cada um. E eu percebo assim, existe um leão antes da Sala 57 e um outro leão depois da Sala 57, né? E até um dos motivos que eu saio bem cedinho para ir trabalhar é para participar da Sala 57. A gente tem que se adequar, né, Leon? Tem que se Isso, a adequar. adaptação, né? Uma frase que um dia desse eu vi, que eu achei muito... Até meu pai que comentou comigo, né? Diz assim, ó, você inventa uma doença e eu invento um remédio. O nosso primeiro remédio tem que ser Cristo, tem que ser o Espírito Santo. Ah, você está dizendo que não tem que tomar remédio? De forma alguma, precisa tomar. Mas a gente precisa fazer aqueles meios que cabem a gente para Deus fazer aquilo que é impossível. Porque muitas vezes a gente chega e conta um milagre, né? Mas a pessoa fala, não, mas foi o remédio que você tomou, por isso, né, minimiza as coisas que Deus faz. Então, muitas vezes, Deus permite a dor, o sofrimento, para transformar, para capacitar e para criar uma experiência, né? É muito comum um ateu falar sobre Jó. Mas Jó, vamos pensar uma coisa, irmãos? Jó teve uma vida terrível, mas ele ouvia falar de Deus e ele conclui o livro dizendo que conhece Deus face a face. E eu vou te falar uma coisa, se for para ter o sofrimento dessa vida e conhecer Deus face a face, olha, né? Bulhão diz, olha, se for para chorar e Jesus para enxugar as lágrimas, que venham essas lágrimas, né? Se for para sofrer e aprender e conhecer a Deus, que vem o sofrimento, né, querido? Eu tive um sofrimento onde eu tive a oportunidade de ver o inimigo face a face. E eu posso dizer que eu fui acolhido por Deus e eu sou uma pessoa muito melhor depois do que eu passei, depois do deleite que o inimigo fez. Porque Satanás, ele sempre olha para o Filho de Deus na sarjeta e ele diz assim, este é a imagem e semelhança de Deus. É tudo que ele quer, ele dá uma gargalhada cruel para minimizar as coisas de Deus. Mas Deus é maravilhoso e hoje, em Cristo, eu não tenho autoestima baixa, né? Mas quando eu não falo de Jesus, minha mente fica branca. Pastor, eu fiz faculdade de filosofia e minha mãe, que é de uma outra denominação, né, ela é da Quadrangular, ela falou assim, você vai fazer filosofia e vai apostatar. Eu posso dizer justamente ao contrário. Eu já era apaixonado pela Bíblia. Depois que eu estudei filosofia, que eu vi os grandes filósofos, eu falei, olha, que maravilha, como a ciência ela procede de Deus, né?
A ciência, ela provém de Deus, ela quer experimentar e é algo maravilhoso. Você buscar o conhecimento e perceber que o conhecimento, quando tem Deus como plano de fundo, plano de frente, tudo flui de forma maravilhosa e você pode utilizar isso para o ministério de Cristo, né? E tem sido assim na minha vida e pode ser na vida de todos. Deus, ele está pronto para transformar, ele tem transformado vidas e fazendo da sua vida um ministério que de amor, né? Aí sim, ministério de amor, é isso. Leon, você está cheio de coisa para falar, está cheio de vida, dá para ver se você é uma benção. Eu ficaria aqui, como digo sempre, toda vez que eu faço um testemunho, a vontade que eu tenho é de não parar, porque tem história, muita coisa boa, não é? Deus te Nem a abençoe, lição amigo. da escola sabatina, né? A minha filha Então, briga comigo que eu sempre que leio a lição falo, nossa, não tem como a lição ficar melhor, mas ela sempre fica. grande abraço, Leon, grande abraço. Amo você, amigo. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, viu, querido? Amém, pastor, amém. Eu também amo o pastor, amo todos os irmãos aqui em Cristo. Cresço, como diz Carl Jung, né? Nós nascemos originais e morremos cópia. Então, a gente acaba sendo cópia de cada um aqui da salinha 57. Que oportunidade, que privilégio, irmãos. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado, querido. Um grande dia na presença de Deus, viu? Que coisa boa, né, irmãos? Que coisa boa. Como Deus é bondoso, né? Eu nunca vi uma oração tão torta como aquela. E Deus atende, querido. Eu disse, eu estou muito crendo, a gente tem que levar as pessoas a crerem em Deus e levá-los à palavra. Eles precisam crer em Deus, irmãos. Crer em Deus. Crer que Deus pode fazer grandes coisas. E Deus está fazendo grandes coisas através do Leon. E vai fazer grandes coisas através de você. Mas lembra, as grandes coisas que ele vai fazer através de você é do tamanho